Sexta de fechamento de semana e de mês. Deixa eu adiantar um pouquinho o assunto aqui do escritório, que senão já sabe, né? Depois desse bloco, acho que eu vou passar no RH. Bom, eu vou tentar ser o mais breve e direto nesse vídeo para falar sobre o fechamento de hoje, da semana, do mês e do trimestre. Então, começando pelo... fazendo barulhinho. Bom, para falar do gráfico do dia hoje, esse gráfico do dia aqui é interessante. Ele fala que o S&P encerrou o terceiro trimestre consecutivo de perdas. Essa sequência negativa só tinha acontecido pela última vez em 2009, durante a crise financeira. E as bolsas seguem em tendência de queda à medida que os bancos centrais ao redor do mundo apertam as condições financeiras e reduzem a liquidez dos mercados. Então, ó, 3 trimestres. Então, ó, 3 trimestres de queda. Antes a gente só viu isso aqui, pô, mas aqui também... Aqui foi trimestre à beça de queda. Tomara que a gente não passe por isso. Ainda aí falando de mercado internacional, as bolsas lá fora em Nova York tiveram um pregão bem volátil. Elas terminaram amanhã subindo, soltaram os dados do PCE, continuou subindo, mas depois vieram as falas de dirigentes dos bancos centrais e as bolsas recuaram, fecharam caindo no dia de hoje. E não só caindo um pouquinho, caindo mais de 1%, 1,5%, algumas, quase 2%, os principais índices. O PCE voltou mostrando inflação, depois de ter tido uma deflação, até que não assustou os mercados depois que soltou, só que aí as falas, como eu falei, dos banqueiros, dos caras do Fed, fizeram com que a bolsa caísse. Já na Europa a gente teve novos recordes de inflação, mas mesmo assim as bolsas subiram lá, recuperando as perdas recentes que elas tinham tido. Aqui no Brasil, o Ibovespa subiu mais de 2%, se descolando de tudo isso lá fora, nesse pregão que antecede o primeiro turno das eleições. No mês, o índice subiu 0,47%, no trimestre 11,66%. Hoje o que a gente tenta explicar aí foi a entrada de fluxo estrangeiro e PMIs na China, que fizeram com que o minério subisse e as siderúrgicas em gerais também subissem. A gente teve Vale aí subindo mais de 5% hoje. A gente também teve destaque para o setor doméstico e de varejo, que com uma queda lá nos DIs futuros, Magazine Luiza, por exemplo, subiu 10%. Agora falando de mês, a gente teve o pior mês do S&P, pior queda mensal desde 2020. A nossa bolsa descolou, como você pode ver, como eu já falei, 0,47% de alta. E o destaque do mês, desse mês, fica lá para o Fed, fazendo o Comitê de Política Monetária deles, o FONC, subindo 0,75% de juros, assim como o mercado esperava, apertando monetariamente e falando, dando duras falas de que deve haver mais um aumento de mais ou menos 1,25%, pelo que o mercado está achando, até o final do ano, em 2 novas reuniões de política monetária, uma que acontece em novembro e outra em dezembro. E o outro destaque aqui para a nossa Bolsa Brasileira foi o Copom, que deixou a taxa de juros inalterada e deu uma sinalização aí para o mercado que pode voltar a subir juros se a inflação voltar a pegar. Mas não é o que tem acontecido com os números macroeconômicos, eles têm vindo muito bem e isso fez com que o mercado se animasse bastante depois da fala. E aí o mercado teve bastante volatilidade. Isso tudo para dizer que o cenário aqui no Brasil já é de fim de ciclo de aperto monetário. Pelo menos é o que o mercado está enxergando. Óbvio que a gente tem inflação aí sendo bem controlada por queda de impostos, as commodities lá fora estão caindo, enfim. Não dá para bater o martelo de que a inflação foi embora. Os governos, os bancos centrais vão continuar acompanhando isso. Se for necessário, vão voltar a subir juros. Ou, pelo menos, vão deixar os juros em alto patamar por um longo período, até que tenham certeza de que a inflação está controlada. O mesmo acontece lá fora, com a Europa e Estados Unidos ainda enfrentando inflação bastante descontrolada. A Europa, particularmente, muito mais descontrolado do que nos Estados Unidos. E os bancos centrais, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, seguem com
discursos firmes de aperto monetário até que a inflação seja controlada. E tendo dito isso, a Bolsa Brasileira está sendo muito mais influenciada por fatores externos do que internos. Muito embora a gente esteja apresentando dados macroeconômicos sólidos, a gente ainda tem a Bolsa aí repercutindo bastante o que acontece lá fora. Hoje, o último dia antes das eleições, do primeiro turno das eleições, pode ser que a gente venha a ter mais volatilidade depois desse período, o que não vinha acontecendo antes. A equipe da XP preparou um documento muito legal sobre o que esperar das eleições e eu quero destacar esse gráfico aqui, que mostra que a gente tem tido uma volatilidade bem abaixo, ou não tão abaixo, mas abaixo ali da média, vamos dizer assim, das últimas eleições, mas a gente vê que entre o primeiro e o segundo turno, se houver segundo turno, a gente tem uma alta ali, uma tendência de alta de volatilidade. E para a semana que vem a gente tem que ver a reação dos mercados com relação a esse primeiro turno e talvez o dado mais importante da semana seja payroll na sexta-feira para a gente ver o que está acontecendo com a economia norte-americana. Isso acontece na sexta-feira. Muito obrigado pela sua atenção e até semana que vem. Ó, tô nervosa, calma. Vai, legal? Vai. Essa é a foquinha. Uma foquinha. Me chamou de foquinha. Caraca.